Seja bem-vindo ao concerto Memórias Sonoras. Você acabou de ouvir Cadência e Alba, do compositor Paulo Bellinati. Essas duas músicas fazem parte da suíte Contatos. Paulo Bellinati, que no ano de 2020 completou 70 anos de idade, é compositor, arranjador e violonista. Ele tem como característica mesclar aspectos do jazz à música brasileira. O palco para essas músicas foi o Parque Calixto Abrão. O parque, que foi construído no início dos anos 2000, é um lugar de lazer e também da prática de atividades físicas daqui da cidade de Catalão. Uma curiosidade sobre o parque é que aqui dentro tem uma das nascentes do córrego Prepitinga, que é o córrego que corta a cidade. O palco para essa música é a Praça Getúlio Vargas, uma praça que fica situada ao lado da principal avenida de Catalão, a Avenida 20 de Agosto. E ela é bastante conhecida pelo seu coreto no centro da praça. E o coreto que foi construído antes mesmo
da praça ganhar esse nome de Getúlio Vargas. O coreto é de 1929 e a praça ganhou esse nome anos depois. Agora, com a última revitalização, a praça ganhou uma torre com relógio, né? E ela faz referência ao Obelisco do Centenário, que foi um monumento construído idêntico a este, construído no Centenário de Catalão, em 1959, demolido 30 anos depois e agora reerguido e colocado no fundo da Praça Getúlio Vargas. Aqui eu vou interpretar a música Resposta ao Tempo, que é um arranjo meu, de uma música do compositor e cronista carioca Aldir Blanc. Ele infelizmente nos deixou no ano de 2020 por conta da Covid-19, um compositor que fez muitas canções e parcerias, e essa é mais uma parceria, né? Ela é uma música dele com o Cristóvão Bastos. Espero que vocês gostem. O palco para essa música é a represa do Clube do Povo, um lugar muito bonito, onde as pessoas vêm para poder fazer exercícios, para lazer. E aqui eu vou interpretar a música de um compositor espanhol muito famoso, chamado Joaquim Rodrigo. Ele é conhecido principalmente por conta de uma obra que se chama Concerto de Aranjuez. Essa obra é para violão e orquestra.
Então, a curiosidade é que o Joaquim Rodrigo ele é cego desde a infância e aí ele dedicou várias peças a lugares. Essa é um. Ele dedica essa música a um jardim que fica ao lado da cidade de Generalife, na Espanha. Por isso se chama Junto ao Generalife. Espero que gostem.
O palco para as próximas músicas é o Museu Municipal Cornélio Ramos, museu que já foi uma estação e hoje é um dos principais centros históricos da nossa cidade, leva o nome de um dos mais importantes escritores da cidade, Cornélio Ramos, que quando vivo trabalhou de ferroviário aqui nessa estação. Aqui eu vou interpretar 2 músicas de um conjunto de 6 que se chamam Brevidades. Essas músicas são de um compositor chamado Sérgio Assad, que tem dos seus 70 anos, mais de 50 dedicados à composição para violão e à performance. Seus principais trabalhos são com seu irmão, no duo Assad. Espero que gostem, porque eu vou interpretar Chuva e Feliz. Até mais. Segundo o escritor Luiz Estevam, no seu livro Catalão Fragmentos do Passado, a história do Morro das Três Cruzes é muito triste. O local era cemitério de crianças pagãs, de súplicas de moradores pelas chuvas
de procissões de lamentação e de cumprimento de promessas. A primeira cruz, bem grande, marcava a sepultura de uma menina que sofreu catalepsia e 2 outras foram levantadas em alusão ao Calvário de Cristo. Esse lugar, que é referência por estar em um morro na cidade de Catalão, ele já foi rodoviário nos anos 70 e hoje é o ITEG em Artes Labib Fayad. Aqui eu vou interpretar a valsa número 4, do compositor paraguaio Agustín Barrios o Mangoré. Ele nos deixou em 1944, mas deixou uma vasta obra, várias músicas, inclusive gravações, né, de toda a sua composição, a sua vida e a sua carreira. E era apresentado nos concertos como direto das selvas paraguaias, Agustín Barrios o Mangoré. Espero que gostem da valsa número 4.
O palco para essa próxima música é a Igreja Velha Matriz. Ela que começou a ser construída em 1873 e só teve a sua construção terminada em 1967, né, onde foi terminado o largo da igreja. Aqui foi o principal ponto de fé e de lazer da comunidade catalana no início do século XX. Aqui eu vou interpretar uma música de um compositor russo chamado Konstantin Vassiliev, compositor ainda vivo, de 50 anos, e que produz muito para violão solo. Ele dedicou algumas obras para paisagens da floresta, e essa se chama O Velho Carvalho. Então, espero que gostem de Konstantin Vassiliev, The Old Oak.
O palco para essa próxima música é a Igreja do Rosário, uma igreja que começou a ser construída a partir da doação de um terreno em 1936 e é a igreja que acolhe a principal expressão de fé e cultura da cidade de Catalão, que são as congadas, que é a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Uma festa centenária e que tem aqui como a sua casa, né, a Igreja do Rosário. Aqui eu vou interpretar a Sonata em Ré menor K1, de um compositor italiano chamado Domenico Scarlatti. O Scarlatti ele viveu do final do século XVII até a metade do século XVIII. Ele é italiano, mas morreu na Espanha e o seu principal legado foram as suas sonatas para instrumentos de teclas. Aqui eu vou interpretar um arranjo para violão. O original é feita para instrumento de teclas. A Sonata em Ré menor K1. Espero que gostem.
E o palco para a última música não poderia ser outro. O principal cartão postal da cidade de Catalão, o Morro da Saudade, ou Morrinho do São João, como todo mundo conhece aqui na cidade. A primeira capela aqui no morro foi construída em 1899 por 3 amigos chamados João de Cerqueira Neto, João Patriarca e João Antônio de Macedo. Anos mais tarde, a capela estava desmoronando e acabou tendo que ser reconstruída pelos padres agostinianos. Aqui se contempla a cidade, talvez a vista mais bonita de Catalão. Aqui eu vou interpretar a música Eterna Saudade, do compositor e violonista brasileiro Edilermando Reis. O Edilermando nos deixou em 1977, mas gravou muitos discos com choros e valsas, muita coisa brasileira mesmo, na essência. Edilermando Reis também trabalhou muitos anos na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, o que fez levar o violão instrumental a muitas casas em nosso país. Então espero que gostem. Aqui no Morro da Saudade, Eterna Saudade.
Música